Começando mais um encontro, mais uma live encontro, mais um Papos de Produção nessa quarentena de 2020 aí. Hoje, dia 4 de maio, 7 semanas já. 7 semanas de Papo de Produção, 7 semanas. Gente, cabelo novo! Ó, os primeiros que estão entrando, experimentos de uma quarentena. Ele ficou até multicolor, várias cores. É da série Quarentena, eu que fiz, sabe? Tô ainda nos novos experimentos aqui. Gente, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Deixando todo mundo se aproximando e aterrando e se conectando. A cada semana a gente tem mais e mais questões, reflexões, desejos de troca. O que começou, o Papos de Produção, ele começou por um impulso de nos encontrar durante a quarentena, com essa também imprevisibilidade, sem saber por quanto tempo, qual é a duração. Então é um projeto aí atemporal. Tá sendo um projeto que a gente tem feito atravessando este período, atravessando as possibilidades de conexão, o que nos coloca em contato hoje. Qual é o nosso espaço possível da vez? Qual é o nosso espaço possível do momento? Então essa tem sido a nossa maneira de poder trocar, refletir, dialogar. Ao longo das semanas, muitos assuntos já passaram. A gente fala que já teve uma dramaturgia aí dos papos de produção. A gente já atravessou reflexões sobre estar no campo virtual, um período em que a gente ainda não aceitava. Não sei se estamos aceitando, mas assim, é o que estamos tendo. E também tivemos várias trocas sobre formatos de produção colaborativa, como a gente ter ações criativas, inventivas neste período. E ao longo da última semana, também por a gente entender que o setor cultural está num momento mais do que nunca emergencial, num momento em que a gente precisa entender por onde pisamos, o que foi construído, o que estamos batalhando para construir, né? Quais são as políticas culturais que existem, que podem existir, o que será que a gente está aí nas batalhas. Então, a semana passada a gente teve aqui com a gente, na segunda-feira, a Maria Marighella e a Fernanda Azevedo. A Maria Marighella estava na Bahia e a Fernanda Azevedo aqui em São Paulo. Na sexta-feira a gente teve no Dia do Trabalho, questionando também como estão os trabalhadores da cultura, a gente teve a Tishi Viana e a Dani Biancardi. E hoje a gente tem a honra e o prazer de aprofundar um pouquinho mais essas reflexões, de seguir aí nesse caminho com uma convidada e um convidado que já estão aqui com a gente, que já estão aí nos seus outros estados conectados, com a Mariana Soares e com o Leonardo Lessa. A Mari tá em Brasília e o Léo Lessa está em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje eu tô sem meu ponto aqui, gente. Fiquei sem o computador pra eu ir olhando tudo aqui. Sei que é um dia muito instigante pra gente. Quem os conhece sabe a trajetória deles nas políticas públicas, nos estudos, nas pesquisas, nas práticas, nas atuações. Então, também nos papéis que já ocuparam, nas gestões que já ocuparam. Vou pedir o computador de volta aqui pro Theo, meu filho. Posso usá-lo, filho? Obrigada. Para poder ter aqui meu contato paralelo com o mundo e também podendo acioná-los. Então já vou trazendo para perto da gente a Mariana, para a gente poder abrir essa conversa, poder começar aqui as nossas questões. E logo em seguida o Léo Lessa. O que vocês tiverem de perguntas, estou deixando aberta, vamos ver se aparece para vocês. Estou deixando aberta a caixinha de perguntas. Tá aparecendo aí para vocês? É uma caixinha que ela vai aparecer uma interrogação. Vamos testar. Vocês podem testar, mandar essas perguntas aí pela caixinha ou então aqui nos comentários mesmo. Comentários são bem-vindos, exemplos, alguma coisa que talvez eles estejam citando e que você queira citar do seu estado, da sua cidade, das suas lutas. Vocês podem também colocar aqui no comentário. Ok, vamos seguir mais um dia só aqui pelo comentário que falaram que não tá aparecendo.
Então ali no comentário, escreve antes se é comentário, se é exemplo ou se é pergunta. Assim a gente consegue já ir direcionando. A nossa equipe está a postos. Júlia, muito obrigada. Kalila, muito obrigada. Simone, muito obrigada. A gente trabalha aqui também com elas olhando e ajudando a que nada a gente perca dos comentários, das conversas. Então eu vou aqui com vocês, aqui também em paralelo com elas podendo me ajudar se algo escapar. Então vamos lá nessa semana que a gente começa de novo refletindo sobre as políticas públicas de cultura no Brasil, por onde que a gente está caminhando, e para a gente compreendendo o que está vigente, o que a gente está nesse momento atualmente debatendo, lutando e trazendo para as nossas urgências. Então eu vou trazer aqui com vocês, já vou chamar para solicitar a tela a Mariana Soares. Vamos ver se já está aparecendo aí para você o convite, Mari. Formada na mesma universidade que eu. A Mari é formada na Universidade Estadual de Londrina, na mesma geração, na mesma época, só que em outro curso. Olá, querida! Bem-vinda! Olá, Cíntia! Boa tarde, Eu ia tá me começar... ouvindo bem? Tô. Tá ouvindo bem? Você Legal. também? Ótimo. Olha só, gente, a Mari, ela é especialista em gestão, comunicação e cooperação cultural internacional. Atualmente é diretora do Instituto Soma, né, Mari? Cidadania Criativa, consultora no programa, também consultora no programa Ibermuseus, colaboradora do Cena Contemporânea, Festival Internacional de Teatro de Brasília, consultora e curadora independente, tem aí uma atuação também, já teve toda uma atuação nas políticas, nas gestões, e vai poder trocar bastante aqui com a gente, tanto das suas reflexões desse momento, o que será que a gente está aí construindo. Então conta um pouquinho, Mari, além de eu dizer, começar a abrir toda a caixinha aqui, todo o seu trajetória, seu currículo, um pouco de onde que você lança assim, seu olhar, de onde que você olha para essas questões, para quem está se aproximando e conhecendo, a gente aquecendo a nossa sala de encontro aqui. Legal. Obrigada, Cíntia, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui batendo um papo mesmo, trocando uma ideia com vocês nesse momento difícil que o mundo está vivendo, né? E o Brasil e a cultura, me parece que ainda mais. É um prazer também compartilhar esse espaço com o Léo Lessa, que também é um companheiro, assim como você, antigo do fazer cultural, né? Das políticas culturais também, mas muito também do campo do fazer cultural, né? Para mim é um prazer. Acho que está todo mundo me ouvindo bem, né? Pelo jeito. Tá rolando uns bonitinho, comentários. Mari. Super feliz de você estar quase inaugurando aí os mundos live. Você vai ver. Depois começa toda hora encontros na vida live. Muito bom. Bom, espero que esteja todo mundo bem na medida do possível, né? Bem de saúde, de ânimo também, porque a questão do ânimo tem sido um desafio, acho que para todo mundo, né? Sim. E é alto e baixo e a gente aceitar também, né? Exatamente. E eu acho que o bate-papo, assim, você falou, né, da onde você fala, eu acho que eu falo como uma curiosa, né, da cultura, uma pesquisadora que atualmente eu estou estudando políticas públicas de cultura e desenvolvimento, né, estou concluindo o mestrado agora na Universidade de Brasília, e venho aí nos últimos 7, 8 anos participando de construção de políticas públicas na área de cultura, né. Então, além da trajetória que você mencionou, no Independente, também tive essa experiência e hoje em dia eu estou no terceiro setor, né? Estou no terceiro setor, estou atuando de maneira independente e observando muito, com muita curiosidade e com certa lamentação, muitas vezes, o cenário das políticas públicas no Brasil, né? Que tem ficado mais complexo, na minha opinião, principalmente nos últimos anos, né? Enfim, eu queria conversar um pouco com vocês, compartilhar um pouco o que eu estou percebendo, assim, nesse cenário. O que está pulsando aí? Eu estava muito curiosa nessa troca, assim, sabendo dessa trajetória da Mari, tanto da Mariana ter as atuações como pesquisadora, mas como muito na prática, como construindo mesmo, né? Tendo trabalhado também na Subsecretaria de Políticas de Desenvolvimento e Promoção Cultural, aí em Brasília, tendo tido atuações bem diretas. Então, o que será que está te inquietando também, né, nesse momento? O que a gente vê do que já foi destruído, do que está sendo tentado, as tentativas, tratativas, e para onde será que a gente está pisando, né? Eu
costumo dizer assim, estava trocando também ideia com os amigos ultimamente, eu costumo dizer que eu estou vendo ações em torno do cenário da cultura frente à pandemia em três eixos, né? Eu acho que o Aham. primeiro deles de apoio emergencial, e aí é muito emblemático o quanto a pandemia mostrou para a gente a importância dos estados, né, nas Uhum. políticas públicas, tanto no enfrentamento direto da pandemia, quanto nas políticas públicas de cultura também. Você tem aí um cenário em que a gente não tem nenhum pronunciamento efetivo, nenhuma ação efetiva vinda do governo federal no campo da cultura, né, sequer um Aham. pronunciamento acolhedor, ainda não Sim. tivemos. Mas você vê os estados atuando, né? Você tem aí Uhum. editais emergenciais lançados no Maranhão, no Distrito Aham. Federal, né? Como você mencionou, inclusive um edital bem Aham. estruturado. Em São Paulo, né? De um festival feito em casa, Ceará, enfim, você tem alguns estados que de alguma maneira perceberam que a impossibilidade do encontro ela limita todos os setores, mas o setor cultural simplesmente, principalmente Fica você, a soterrado. gente que trabalha, a gente trabalha com artes vivas, né? Já é um setor fragilizado, fica muito mais fragilizado. Então você vê os estados em alguma medida aí reagindo nesse Sim. campo, colocando recursos emergenciais, instituições também, né? Tem um edital do Itaú Cultural que vem sendo lançado, né? Por áreas, né? Artes É. visuais, teatro, etc. Sim. Então você tem organizações e estados agindo, enquanto que o governo federal está em total inércia. Isso eu acredito que é o primeiro eixo, né? Assim, que estratégias a gente Sim. está vendo para colocar um pouco de recurso para desafogar as urgências, as emergências do setor cultural. E uma coisa que eu tenho visto também, Cíntia, que eu acho interessante Uhum. ainda nesse primeiro ponto, é a atuação das ONGs, né? Eu tenho Aham. visto muitas ONGs que não são, organizações da sociedade civil que não são, às vezes, são culturais, tinham uma atuação Uhum. estritamente cultural e que estão atuando por sua capilaridade, a sua possibilidade de atuação no território, sobretudo nas periferias, estão se aliando aos governos para fazer ações emergenciais, né? Então, assim, isso também Sim. eu acho que é um destaque, porque a gente viu durante tantos anos, muito tempo, as organizações da sociedade civil, as ONGs, sendo tão criminalizadas no processo cultural, né? Eu acho que todos nós acompanhamos isso de perto, e hoje você percebe, e eu acho que é uma evidência também sobre a pandemia, o quanto que a sociedade civil organizada consegue chegar a lugares e consegue ter um nível de atuação em associação com o Estado que faz toda a diferença, né? Na verdade, a gente. E o quanto também a gente tem daí nesses espaços, eu tenho visto isso das ONGs, de algumas instituições que vão exercendo esse papel público, assim, pela capilaridade, justamente pelo que você falou, e por já terem estabelecido elos com algumas regiões, É. né? O Por que já me terem faz estabelecido perguntar, uma rede. exato. O que me faz perguntar um pouco assim, o que seria se os pontos de cultura hoje, né, tivessem operando ainda, né, pontos de cultura, aquela política pública do Cultura Viva, que era basicamente valorizar e estruturar pontos no território, né, em territórios que muitas vezes onde o Estado não Uhum. chegava, para que eles emanassem cultura, produzissem a cultura e valorizassem a cultura local. Se hoje essa política pública tivesse sido mantida de uma maneira estruturada, qual a importância que esses pontos de cultura teriam no Nossa, território com para a sociedade certeza. mesmo, né? Para além do campo cultural, na Sim. sua relação com a sociedade, né? Então esse é um pouco o primeiro ponto, né? Uhum. E o segundo ponto que a gente tem observado, né? E essa live, esse encontro aqui, esse momento nosso é mais um indicativo disso, é o quanto o setor como um todo tem buscado articulação, né? Uhum. Então, Drauzio Varela dizia muita live, né, minha filha? Aquela frase Muita clássica live, dele, né? muita live. Porque realmente é um setor de articulação, é um setor de comunicação, é um setor de parceria, e, e você percebe isso muito claramente, tanto em discussões sobre como essa que a gente está fazendo, quanto em articulação mesmo para a política pública. Tem uma série de grupos estruturados que estão aí debatendo com políticos, que estão debatendo com parlamentares, que estão se estruturando para fazer pressão, para demandar nesse cenário que a gente está Uhum. vivendo. E eles têm usado muito essas plataformas, abrido para debates, etc.
e a questão dos cursos Uhum. também, né? Quer dizer, todo esse ambiente Uhum. virtual. Hoje eu vi um curso super interessante que chegou aqui para mim sobre acessibilidade cultural, por exemplo. Então, o Sim. segundo ponto para mim, que está se dando muito claramente, é essa questão da articulação, que já existiu, mas que parece que agora ganhou um outro nível e uma outra Uhum. importância diante do que a gente está vivendo, né? Uhum. E para mim o terceiro ponto, né? Eu falei ações emergenciais, Uhum. ações de articulação e formação e capacitação, e no campo das políticas públicas, um terceiro ponto que aí eu acho que é o ponto quando você fala assim, para onde que a gente está olhando, o que está provocando a gente, que é o ponto que mais me provoca, acredito que alguns de vocês também, é, que Uhum. é que é as políticas públicas estruturantes. Quer dizer, o que, Uhum. que a gente pode, no cenário que a gente está vivendo tão complexo, provocar que impacte de uma maneira estrutural no nosso setor, né? Uhum. Eu acho que não tem resposta fácil para isso. Isso é uma pergunta que a Não. gente vem se fazendo com sem pandemia e agora acho que cada vez mais porque acho que as nossas fragilidades ficaram extremamente expostas, né? Tá, a Então, flor como que a da... gente... tá tudo ali agora, né? Cicatriz aberta. Totalmente. Então, assim, como que a gente pode provocar ou cobrar do Estado, ou como o Estado pode, no âmbito das políticas públicas, de alguma maneira provocar estruturações, né? Ou apontar para caminhos de Sim. estruturação. Eu acho que o Léo vai trazer uma perspectiva complementar a essa, eu acho que nesse ponto ele vai poder contribuir muito também, porque ele trabalha muito diretamente com a questão legislativa, né? Mas o que a gente tem Uhum. visto de estruturação, basicamente, são algumas tentativas, alguns esforços de legislações para proteger o artista, né? Uhum. Proteger no campo previdenciário, diante das suas especificidades. Algumas ações, poucas, né? Muito menos do que a gente gostaria de ver. E algumas ações voltadas para protocolos, recomendações, né? Coisas mais estruturantes para o setor. Eu acho que, aí você me complementa ou me Uhum. corrige se eu estiver equivocado, eu vou adorar ouvir do Léo também. Para mim, está parando um pouco aí, né? Uhum. É, e a minha grande provocação que está mais mexendo comigo muito tem se falado de um novo mundo, né? Que a gente não sabe qual é, mas muita gente tem falado, olha, vai existir um mundo pré-pandemia, um mundo Pré e pós-pandemia, pós. onde valores como a questão da coletividade, valores como a questão da solidariedade vão estar mais pulsantes. Isso são os otimistas, né? Eu É. estou no campo A gente vai assim, ter várias linhas. eu depende do dia, sabe? Tem dia que eu É. acho que a gente vai viver num mundo muito mais restritivo, né? Onde as regras e as leis e os cuidados de convivência vão ser mais restritos e vamos Uhum. ver qual que é esse impacto. E tem dias, acho que a maioria dos dias, que eu acordo falando, olha, teremos novos hábitos, teremos novos comportamentos que podem apontar para valores, digamos, mais no campo colaborativo. E a cultura é essencial nesse ponto, né? Então, para mim, o que está Sim. martelando muito é isso. Qual o papel da cultura, no amplo sentido de cultura, né? Nessa crise humana e social que a gente está vivendo. É. Então, como que a gente estrutura o diálogo da cultura com a sociedade a partir desse momento? Isso pode ser um marco para uma grande inovação na relação da cultura com a sociedade, né? Pode ser um Sim. grande marco para a gente rever, reposicionar a narrativa sobre a cultura frente à sociedade. Poxa, olha o que a gente tem visto. A gente tem visto, as pessoas estão em casa, ok. No Brasil a gente sabe que tem grande, existe muita gente que não tem acesso à internet ainda, mas é altíssimo nível de acesso. Então, assim, O nível de as acesso à pessoas, internet. É. você vê de tudo, né? Você vê a cultura como um recurso muito associado ao bem-estar, à possibilidade de Uhum. servir e à possibilidade de coesão e comunhão social também, né? O que é muito Sim. maluco, porque no final É. das contas a gente está restrito de convivência, mas a cultura segue sendo como um grande amálgama de coesão social, porque você E tem a uma gente tá. Não, pode falar. Não, você tem desde Conclui. uma live de uma Marília Mendonça, né, a um Rolling Stone, e a debates propostos, filmes, literatura, contação de histórias, enfim, várias plataformas que estão sendo usadas
mas que você vê claramente o papel da cultura como um recurso de coesão social, de reflexão, de segmento. Então, a gente é estruturante, a gente sabe que a gente é estruturante, a gente sabe que a gente é estratégico, mas o que vem me martelando na cabeça é, para além dessas coisas evidentes que a gente já está vendo, como que a gente posiciona a cultura, aproveita este momento para reposicionar a narrativa sobre a cultura dentro da sociedade também, da nossa importância, da nossa estratégia, do quanto a gente realmente oferece uma possibilidade, para além do artístico que eu já citei, mas uma possibilidade de real democracia, né? Sim, de reflexão, de construção. Não, claro que eu ia só complementar, eu ia falar assim que a gente está tendo também essa dicotomia, né? A gente está com uma restrição social, uma restrição de convívio presencial, e ao mesmo tempo todo esse campo online tem aberto uma conexão e uma conectividade que estão gerando diariamente encontros, cursos, bate-papos, ações, experimentações cênicas, a experimentações com muitas regiões do país. Então, isso também, esse distanciamento e essa aproximação tem sido uma das coisas que tem me despertado muito. E que esse período que a gente fala, esse vai existir, sim, na economia, nas artes, em tudo, vai existir um pré e um pós-Covid. Só que a gente está exatamente na travessia. Ainda é difícil, né, nomear todas as estruturas que vão mudar e como, porque a gente está construindo, falar aquilo que a gente ainda vai ver as reverberações e que estão suscetíveis a acertos e erros, experimentações, eu diria, nem tanto acertos e erros, mas há Total. E muitas as pessoas estão experimentações. abertas à experimentação, me parece. É, Né? Acho que as pessoas sim, estão mais, assim, também no nosso campo, dando um pouco mais a cara a tapa no sentido de, enfim, de fazer, de experimentar. Ninguém está exigindo muita coisa, primor de produto, né? A gente está num sim. outro campo agora. E aí, o que eu tenho visto, Cíntia, assim, para fechar essa ideia desse terceiro ponto, que é a questão estruturante, quando eu Uhum, vejo coisas, eu tenho visto muitas coisas voltadas para o campo, para a dimensão econômica da cultura, sabe? uhum, Então, que é importantíssima, que os artistas estão numa situação os artistas, toda a cadeia produtiva que depende das artes, do encontro, das expressões culturais, está vivendo uma situação de extrema carência e necessidade, é fato. Então, a questão, a dimensão econômica é importantíssima, mas eu tenho visto poucas coisas no sentido que trazem a cultura na sua dimensão cidadã, né, a importância uhum, dela na sua dimensão cidadã, agora no momento que a gente está uhum, vivendo, e na sua dimensão simbólica, né? uhum. Que são os três eixos assim, da cultura que a gente estava vendo nas políticas públicas muito forte. Então, você sabe que tem aí, por exemplo, no governo federal, que está rodando algumas coisas que a gente comentou, mas Uhum. muito pouca coisa estruturante e pautada pela importância cidadã e pela importância simbólica da cultura, que talvez é uma coisa que a gente, todos nós, temos que demandar mais, né, demandar mais, digamos, das políticas públicas nesse sentido, e também posicionar mais essa narrativa, porque a nossa importância ela é muito além da expressão artística, né? A cultura, ela é esse modo de ser e estar no mundo, ele é o entendimento de pertencimento do indivíduo, das comunidades ao mundo, né? Ela é o que nós somos, ela é tudo que a gente está vestindo, que a gente, enfim, Uhum. sabemos disso. Então, assim, como que esse valor, como que a gente traz esse valor também para a política pública nesse momento, sabe? Eu acho que isso é uma questão que tem me martelado bastante. Eu vou me arriscar, assim, para Sim, fechar, sim, fechando. me arriscar um pouco assim em algumas coisas que têm martelado aqui na minha cabeça, possíveis pistas, sabe? Sim. Que a gente pode tentar construir, fortalecer, sabe? Uhum. Eu acho que a primeira delas é a gente tentar, nesse momento que a gente está vivendo, principalmente, marcar mais o papel da cultura, menos a democratização da cultura, né?
Uhum. Menos não, também a democratização da cultura, então tudo que a gente está fazendo de expressão artística, tudo que a gente comentou, as lives, shows, literatura, tudo que é democratizar o fazer cultural, que está mais em Uhum. evidência, mas também a gente tentar provocar e aprofundar o que é a democracia cultural. Quer dizer, Uhum. em que medida a cultura está visibilizando, ou é capaz de visibilizar nesse momento de tanta fragilidade social, as culturas que não têm visibilidade, ou as culturas que Aham. não são hegemônicas, né? Que não estão aí Uhum. pautadas, que não são massivas, que não são hegemônicas. Quer dizer, é uma pandemia, né, que atinge o povo todo, pandemia, mas que não está Uhum. atingindo o povo todo de uma maneira igual. Né? Os mais fragilizados estão sendo mais fragilizados, as culturas mais Sim. periféricas estão mais fragilizadas, estão Uhum. mais excluídas desse processo. Então, como que a gente também, no nosso fazer, nas nossas possibilidades, nas nossas ferramentas, no nosso pensamento, provoca também cada vez mais, já sabemos que fazemos, mas nesse contexto cada vez mais, uma perspectiva de democracia cultural, né? Uhum. De igualdade cultural, né? É. Trabalhando um pouco nessa revisão da lógica hegemônica de quem está sempre esteve, quem está vai estar visível, e aí como que a gente também usa a cultura para desafogar a opressão dessa Uhum. hegemonia, né? De quem a democracia cultural é isso, basicamente quem os privilegiados, né, continuam falando e tendo as interlocuções com a democracia, né? Com a suposta democracia. Uhum. E quem não tem voz, Suposto. não, e quem não tem voz Tá mais não silenciado ainda. está mais silenciado ainda. Então, eu acho que a cultura é uma ferramenta poderosa para visibilizar essas culturas e essa expressão que não tem voz, né? Então, eu Aham. acho que nosso papel, minha reflexão tem girado muito em torno disso, assim, cada vez Sim. mais o nosso impacto social a partir das ações culturais que a gente é capaz de fazer com tantas limitações como a gente está vivendo. Né? Sim. Nossa, Mari, riquíssimas colaborações, provocações, pistas. A gente tem falado também bastante aqui nessa desigualdade, mesmo dentro do setor cultural. Na última semana a gente acabou falando bastante disso também, de o que estamos, né, o que vamos nos provocar a produzir, como a gente vai agregar e entender sim esses grandes degraus, essas grandes deficiências, né, de acessos e de democratização. Então, acho que é um convite a gente revisitar tantas estruturas e a gente vai ter que olhar para as estruturas também dentro da estrutura. A gente vai ter que olhar para essas caixinhas. Então, Com um desafio muito grande, que é uma ausência de interlocução no campo federal, né? O Léo, com certeza, vai poder trazer umas outras perspectivas mais aprofundadas sobre isso, da questão legislativa. Eu acho que tem um pouco mais de interlocução, mas está muito difícil qualquer tipo de interlocução, de pressão, de construção da sociedade civil aham, junto ao governo federal, né? Tá praticamente impossível. Então, assim, a gente tem uma série de desafios, mas eu acho, a minha provocação é essa: não vamos perder de vista a possibilidade simbólica e cidadã que a cultura traz, exato. e o quanto isso pode afetar de fato nessa nova normalidade, como alguns dizem, o novo mundo, né? Os mais animados dizem, é, o papel da cultura para essa democracia, né? Sim. Como é que a gente vai visibilizar é, essa, essa, essas culturas, essas falas, essas populações que estão marginalizadas ou que agora socialmente estão cada vez mais comprometidas. E um outro ponto é a questão da coesão social, né, que eu já falei, mas a questão da... A gente está vivendo num cenário, como você falou, assim, de muita fluidez, né? Muita Uhum. fluidez, mudanças muito rápidas. Eu acho que as estruturas de trabalho, de fazer, vão mudar drasticamente, já estão mudando, já vinham mudando e vão mudar mais ainda. Mas a gente também tem um papel, a cultura sempre se posicionou como vanguarda nas construções, né? Sociais como um todo, não na Uhum. experimentação artística, mas nas construções sociais como um todo. Então, assim, outra provocação, além dessa atuação, é como que a gente influencia esses novos hábitos e códigos sociais
que devem surgir, ou que estão surgindo a partir dessa restrição de todas as limitações econômicas, sociais que a pandemia está colocando para a gente. Né? A gente é um setor que tradicionalmente é a ponta de lança da inovação, a ponta de lança da criação, porque a gente Onde muita coisa a gente está com o artístico, a gente está com a ciência, a gente, né, justamente traz isso e consegue criar coisas novas. Então, como que nesse cenário a gente também se posiciona em relação a esses códigos sociais e esses hábitos? Ou seja, eu não sou das mais otimistas, ao contrário, mas eu acho que se a gente, o setor cultural, os fazedores, nós, gestores, fazedores de cultura, enxergarmos também uma possibilidade de incidir nessa nova narrativa, de incidir nesse novo mundo, incidir nessa nova possibilidade, eu acho que a gente pode ter uma oportunidade interessante de reposicionar a importância da cultura junto à sociedade. Sim, isso é mesmo como a gente usar isso como uma das nossas urgências, assim, né? E que vai ser determinante para cada passo e para cada relação também, para cada sensibilização de público a cada dia e a cada momentos que a gente puder. A gente tem que mostrar cada vez mais, e aí temos várias limitações, mas a gente tem que mostrar cada vez mais a nossa importância social. Alguém fez um comentário aí sobre a demonização da cultura. A gente nunca foi, me parece, tão demonizado pela sociedade como um todo, porque está pautado pelos políticos que estão pautando esse debate, né? Então, esse momento é um momento da gente realmente tentar mostrar o potencial do nosso impacto na coesão social, nessas novas estruturas, na contra-hegemonia, para que socialmente também a cultura, digamos, já mostra que veio, já sempre mostrou que veio, mas nesse cenário crítico, ainda mais mostre a sua capacidade cidadã, simbólica, que é associada à saúde, que é associada à segurança pública, né, como recurso, é importantíssima para o bem-estar e para a vida em comum, né, vida em sociedade como um todo. Incrível, Mari, muito rico, muita riqueza. A gente podia ficar aqui ainda horas, mas eu vou trazendo o Léo só para ele também nos trazendo contrapontos e nos colocando aí o que está acontecendo. Léo, já vou te chamar, mas queria muito agradecer a Mari por também estar nesse lugar também de também trazer os olhares, a sensibilização e as coisas que a gente precisa. Tanto, a gente tem falado muito aqui de alguns engajamentos, mas que a gente fala que é se equilibrar 1001 pratos, né? Que a gente está equilibrando 1000 desafios e malabares para que a gente possa realmente fazer essa travessia para esse novo que a gente vai descobrindo, né? Mas que a gente faça essa travessia e essa sensibilização e essa aproximação e que essa capacidade simbólica da arte realmente possa nos impulsionar. E a gente sabe que está todo mundo precisando e latente essa urgência mesmo. Mari, muito obrigada por ter aceitado o convite, a conexão, a conectividade aqui. Eu vou trazendo o Léo, fica aí, pode também mandar. Teve vários comentários que hoje eu não consegui ir colocando, mas eram complementares, teve várias falas aqui, que já já a gente dá uma repescagem se tiver algo que a gente precisa que você complemente, tá bom? Legal, ficou à disposição, Cíntia, muito obrigada. Obrigada ao pessoal que entrou, que fez comentários, né? Eu vi que meu pai entrou, isso é um prestígio importante. Muito, olha só que a conectividade não faz, né? Eu disse para ele que eu ia usar uma máscara maravilhosa que a gente comprou aqui, né? É uma máscara que tem as carinhas assim do Bolsonaro com um X no meio. Eu acho que ele ficou com tanto medo de eu usar a máscara que eu acho que ele entrou para verificar. Entrou para ver. Obrigada a todos. Querida,
disposição. Muito obrigada. E qualquer coisa a gente vai chamando. Quem está acompanhando, só um recado. Quem estiver acompanhando pelo perfil da Mari, a gente continua aqui o papo. É pela Florar Cultura que a gente está. E a gente vai agora chamar o Léo Lessa, que está em Belo Horizonte, que tem uma vasta atuação aí também nos cenários municipais, estaduais e federal. Então, vou trazendo aqui. E quem puder, já nos acompanha. Obrigada, Mari. Seguimos até as 18 aqui na Beijo. Florar Força Cultura. pra gente, força pra gente. Vamos em frente. Força! Querido Léo, já vou aqui te trazendo para a gente poder ir trocando, agregando aqui os pensamentos. Sei que o Léo tá com uma agenda lotada, tem uma reunião já esperando ele, tá todo mundo bravo que eu capturei ele de uma reunião. Léo, querido, bem-vindo. Sei que você estava aí ouvindo a Mari, também fervilhando, cheio de coisas aí para nos trazer, nos complementar. A Mari já deu aquela, né, provocada, aquele panorama também aí de onde. E conta para as pessoas de onde você lança seu olhar, de onde que vem a sua atuação, para a gente poder ir construindo. Então, boa tarde ainda, né? Quase noite para todo mundo que está acompanhando. Obrigado, Cíntia, pelo convite. É uma alegria poder compartilhar, mesmo que sem o olho no olho presencial, esse olho no olho virtual aqui é também um acalento, né? Em um momento tão difícil, eu acho que num dia também especialmente difícil para a gente, né? Depois de todas as atrocidades de ontem, a gente amanhecer com a notícia da passagem do Aldir Blanc, do Flávio Migliaccio. Isso, eu vi há uma hora atrás. Eu estava para entrar, eu ia falar isso antes, no início da live. E foi uma sequência de notícias que eu não consegui. Até acabou a bateria do meu celular. Para a equipe aí que está tentando me mandar coisa, que teve um momento aqui de ficar buscando tudo que estava acontecendo e até acabou. Então é um dia triste, eu acho, para a democracia e para a cultura, né? Que estão tão intrinsecamente ligadas. Mas, falando então do meu lugar, meu lugar é o teatro, eu falo dessa construção do teatro, eu sou artista de teatro e a partir daí vem a minha experiência em teatro de grupo, em gestão cultural, nas políticas públicas, né? Além do meu trabalho como ator, eu já fui coordenador do Galpão Cine Horto por 10 anos, que é o centro cultural aqui do Grupo Galpão em Belo Horizonte. Depois tive uma passagem pelo Centro de Artes Cênicas da Funarte, na última gestão do ministro Juca. E hoje eu estou atuando no Legislativo, num mandato coletivo chamado Gabinetona, que é uma experiência no Legislativo compartilhada por quatro parlamentares, uma deputada federal, uma deputada estadual e 2 vereadoras. E nessa experiência, na política dentro do Legislativo, eu atuo focado na pauta das políticas culturais, nas 3 esferas, né, considerando aqui o Estado de Minas Gerais e a cidade de BH, além de tudo que está rolando no Congresso Nacional. Estamos nesse momento. Semana passada a gente focou bastante na PL aqui em São Paulo, né, na PL 253, 2020 SP, e também que tem esse panorama dos trâmites federais, dos trâmites que estão acontecendo em outros estados também e em outros municípios. Aqui no estado de São Paulo, o único trâmite tem sido estadual. A gente não teve notícias de trâmites maiores, assim, municipais. E aí um pouco também acho que você consegue ir dando essa contextualizada de tudo que está rolando. Não, então eu queria até aproveitar para, antes de falar especificamente das ações do Legislativo, dialogar um pouco com algumas provocações que a Mari fez. Isso, que a Mari lançou. Querida, incrível te ouvir novamente. É uma parceira, como Cíntia, de muitas lutas aí, de muito tempo. E eu acho que, assim, esse momento que a gente está vivendo, ele traz para a gente dois desafios que eu não considero que são novos, mas talvez o contexto seja muito novo e aí ele nos proporcione também recontextualizar ou atualizar essas 2 lutas, né? Eu acho que a primeira é o nosso posicionamento como classe trabalhadora, né? Então eu acho que a pandemia e todas as restrições à nossa atividade profissional, ela revela, para quem ainda tinha dúvida, inclusive entre nós, que somos classe trabalhadora, né? Que precisamos não só de lutar pelos nossos direitos de criação, de produção, mas também pelos nossos direitos individuais, né? De renda, de aposentadoria.
e de outras coisas, né? De licença médica, licença paternidade, maternidade, que eu acho que são lutas que ficaram muito tempo pouco priorizadas, tanto para dentro do segmento cultural, quanto na nossa disputa com a sociedade, disputa simbólica mesmo, né? E aí eu acho que entra um segundo desafio, uma segunda camada desse mesmo ponto, que é o nosso papel, a nossa importância na sociedade como um todo. Esse é um debate que a gente vem atravessando há muito tempo. Eu acho que as eleições de 2018 acirraram, né, em função dos ataques muito diretos e explícitos que a gente sofreu, né, do então candidato que virou presidente, que segue nos atacando, mas não é novidade para nós que o papel do artista e o papel da cultura vem sendo incompreendido ou confundido há muito tempo, né? A gente enfrenta problema de público, não é novidade nenhum, né? Não é novidade desse tempo, isso a gente já vinha debatendo. Mas o que eu acho que o contexto de pandemia atualiza para nós, inclusive, é o entendimento ou a certificação de que cultura e arte são serviços essenciais, né? Hoje as pessoas estão dando conta, né, talvez, de suportar tantas restrições em função do papel da arte e da cultura nas suas vidas, né? As pessoas estão consumindo arte, consumindo cultura dentro de casa, arejando, renovando as suas esperanças a partir do nosso trabalho, né? Então, eu acho que isso também atualiza a nossa função e, pelo menos, me dá um pouco mais de ânimo de reivindicar que a arte e a cultura sejam compreendidas como serviços essenciais, né? Nós estamos impossibilitados de ir para a rua fazer o nosso trabalho, mas seguimos fazendo, né? Ou, pelo menos, os trabalhos que a gente deixou em registro estão sendo aí utilizados para ajudar a qualidade de vida da população, inclusive manter as pessoas em casa, né? Seguir as orientações de saúde para que a gente atravesse essa fase rapidamente. Eu acho também que a gente traz, do ponto de vista do cenário político, ganha relevo também a importância dos estados e municípios, né, que também é um debate que não é novo dentro do campo das políticas culturais, mas em função da omissão e da negligência do governo federal, que é um ente, na minha visão, indutor e articulador de todas as políticas, para todas as áreas, nessa ausência, que não é só uma ausência, é uma negligência, a gente vê como que estados e municípios ganham importância no combate à pandemia, mas também na área de políticas culturais, né? As ações mais imediatas, ainda que não na totalidade, em Minas Gerais mesmo, em Belo Horizonte, a gente ainda não teve nada, mas a gente vê vários estados e vários municípios rapidamente propondo alternativas emergenciais para o segmento cultural. E, da mesma forma, também bancando medidas, né, as recomendações de saúde, as medidas de isolamento social, diferentemente do que a gente vê no âmbito do governo federal. E acho que, junto com isso, a gente vê também ganhar importância o Poder Legislativo, né? O Congresso Nacional tem se colocado, tem preenchido essa lacuna de negligência e omissão do Poder Executivo e tentado minimizar essa negligência, essa ausência, essa irresponsabilidade, como a Marisa está dizendo aí, né? Ser negligente num momento como esse é ser criminoso, né? Ser genocida. A gente pode aí fazer uma lista de qualificações. De atitudes que estão... Então, o Poder Legislativo também no enfrentamento à pandemia tem se manifestado, mas também na área de política cultural, né? E de política social como um todo. Então, assim, o que eu acho? Só para também falar, eu falei um pouquinho antes de agendas que eu sinto que a gente precisa atualizar no debate sobre política cultural. Então, a agenda trabalhista, a agenda previdenciária, isso nunca teve no primeiro ponto da nossa ordem do dia, né? Quantos debates nós já participamos discutindo edital de fomento, prêmio de criação, prêmio de circulação, mas eu, por exemplo, participei de pouquíssimos debates para discutir a previdência do artista, né? Isso tem a ver com os nossos velhos artistas. Então, um salve, um pedido de desculpas para o Flávio Migliatti, que nos deixou aí tão chateado com o país que nós temos. E eu acho que boa parte dessa tristeza se deve
a também essa agenda não ter sido parte do debate público. E aí eu acho que, falando de estados e municípios, a gente tem o debate sobre o pacto federativo, né? A gente também nunca, na minha leitura, né, nunca conseguiu aprofundar quais são as atribuições federativas dos entes em relação à política cultural. A gente sempre trabalhou numa dimensão de concorrência, né? Então, assim, a União... E não de construção. Né? Quantos era Miriam Muniz, era FAC no Distrito Federal, era outros prêmios municipais, e a gente nunca debateu essa necessidade de articulação e complementariedade que os entes federados podem ter também no âmbito da política cultural. Então, acho que são atualizações que esse contexto precisa nos deixar para o futuro, né? Porque eu acho que quando a gente se reconhece como classe trabalhadora, a gente precisa também começar a projetar o futuro, não só pensando no dia seguinte, né? Mas pensando ali no fim da vida também, que é um momento tão importante para o artista fazer sua passagem. Bom, então o que nós... Diga. Não, pode falar, depois eu já... Vai no fluxo, que eu fico olhando aqui a hora e falei, vai. Para chegar, talvez, no ponto do debate que está se dando no Congresso Nacional. Eu acho que a gente tem uma reivindicação mais do que justa, que com certeza só confirma, né, o tanto que somos também classe trabalhadora, que é da renda básica emergencial. Eu entendo que esse é um debate que, se o Bolsonaro sancionar a Lei 873, ele vai estar superado numa medida, porque a gente conseguiu ter textualmente os trabalhadores das artes e da cultura elencados ali nesse projeto de lei. Então, isso nos garante o acesso, né? Porque mesmo que muitas de nós já tenhamos conseguido a renda básica emergencial, não existe a garantia, ela pode ser negada por uma ou outra questão, e estando lá no texto da lei que trabalhadores das artes e da cultura são beneficiários, a gente tem isso garantido. Nesse ponto, falta sanção do Bolsonaro. E aí hoje, ele tá, né, o prazo dele está acabando, vamos ver se ele não vai vetar esse tema. E aí lá no Congresso a gente tem hoje tramitando 4 iniciativas de lei, 4 projetos, que hoje, essa semana, foram apensados. O apensamento é como se você agarrasse um no outro e eles começam a andar só de mão dada na tramitação, né? Que é o 1075, o 1089, o 1251 e o 1365. São projetos de autorias diversas, o que é bom, porque a gente vê que existe um grupo de parlamentares de vários partidos, de vários partidos, preocupados com a situação da cultura. Então, a gente tem aqui desde o campo mais progressista, de esquerda, PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT, a gente tem projetos, inclusive, assinados pelo PSL, com alguns parlamentares do PSL. Então, é bom a gente ver que tem vários matizes ideológicos preocupados com a cultura. E uma outra coisa que é boa também de perceber é que os projetos não conflitam. Eles têm temáticas muito parecidas, né? Todos eles mencionam o acesso à renda básica emergencial, porque são projetos anteriores a esse debate, mas, como eu disse, eu acho que está superado. Esses projetos reivindicam... Aqui deu uma travadinha no Léo, bem na hora que ele estava falando, esses projetos reivindicam, deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha, né? Você estava bem falando assim, esses projetos reivindicam, e aí que eles são complementares. Isso, reivindicam a renda básica emergencial, mas é um ponto que está superado. Eles reivindicavam um salário mínimo, como a própria oposição reivindicou para todas as categorias, mas ficou R$600, e eu acho que é o que nós também, como classe trabalhadora, temos que seguir garantindo esse direito. E aí eles trazem outros pontos, assim. Eu vou fazer aqui... Posso já ir nesses pontos de cada projeto? Pode sim, que daí a gente já vai agregando tudo aqui. Tá todo mundo acompanhando, né, gente? O Léo consegue trazer, assim, trouxe esse panorama, a gente vem das provocações aí que a gente tava com a Mari Soares, ele conseguiu dar esse nosso colcha de retalhos também das lacunas, que agora só ficam mais evidentes, todas as questões que a gente nunca olhou, né, previdenciárias, as discussões que ficam às vezes limitadas nos editais, ficam limitadas nas resoluções mais... imediatistas e muito segregadas,
e que a gente precisa pensar um pouco nesse panorama federativo desse Brasil também, aí plural desses Brasis, desse Brasil continental. Então pode seguir, o Léo tá dando esse panorama do que tá tramitando, só para quem tá acompanhando. Vamos lá, Léo. O bom de falar depois é que você já vem assim embalado, né? A Mari já... Você já vai... Então, é a hora que eu fico aqui concatenando. Bom, então Sim. eu vou falar um pouquinho de todos os projetos, tá? Sem ficar me referindo a um ao outro, porque, como eu disse, eles estão de mão dada lá. A Mari gostou. Mão dada agora. Isso, só para você saber, Léo, a gente tem 10 minutos para a hora que cai essa live. Beleza. Não, são pontos importantes, complementares, né? A gente tem a previsão de um auxílio emergencial para espaços culturais, que seria um recurso de R$10.000 nos meses que durarem a pandemia e no mês subsequente. Da forma como está proposto esse auxílio, ele geraria uma contrapartida a esses espaços, né? Tem sido dito até como se fosse uma antecipação de aquisição de bens e serviços. Os espaços teriam que fazer oficinas, apresentações durante 12 meses, uma vez por mês, para alunos da rede municipal. Eu faço uma ressalva, porque tenho dúvida se essa contrapartida é necessária e se ela não acaba gerando, na verdade, uma dívida, né? O espaço acaba contraindo uma dívida com o governo federal e a gente não sabe quanto tempo isso vai durar e quais condições nós vamos encontrar no futuro para manter a nossa atividade, para realizar essa contrapartida. Mas isso está previsto lá, de toda forma, contemplar os espaços é fundamental, porque a gente sabe que é um elo da cadeia da produtiva da cultura, é muito importante. E aí eles falam de isenção de tributos federais, proibição de corte de serviços essenciais para os espaços e as entidades, água, luz, telefone, enquanto durar a pandemia, linhas de créditos, né, a juros baixos, nos bancos públicos, fundamentais para as empresas, para as produtoras e também para os espaços, né, que vão precisar se manter. A prorrogação de prazo por 1 ano de todos os editais federais, então todo mundo que tem que captar, que tem que prestar contas, tem 1 ano para fazer isso. E a priorização também nos editais durante esse período de atividades que possam ser realizadas pela internet. Né? Que, por exemplo, a Aflorar possa fazer esse programa maravilhoso que você está fazendo sendo remunerada por isso. Isso aqui também é projeto cultural, né? É formação. Sim. E a gente tem também, só um outro dado para fechar, um PL tramitando no Senado, que não está pensado a esses, mas que eu acho muito importante que ele seja considerado, que é o PL 1541 do senador Humberto Costa, porque ele traz para mim um artigo que é fundamental para isso tudo acontecer, que é um artigo que obriga o governo federal a executar o Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional, como a gente sabe, ele é contingenciável, totalmente ou só valores, né? A gente nunca executou o que estava previsto para o Fundo Nacional na íntegra, nunca. E esse ano a gente tem 890 milhões previstos. E esse artigo que está lá no projeto do Senado fala que isso vai precisar ser executado na integralidade e mais, inclui o que sobrou de 2019, o superávit, né? O que o governo não executou, que são de 350 milhões de reais. Então a gente está falando de 1,2 bilhão de reais, que podem abastecer tanto o auxílio aos espaços quanto outros editais de fomento. Então, um panorama do que está rolando lá no Congresso. Existe um pedido de requerimento de urgência que está para ser votado essa semana. A gente está lá nessa articulação, PSOL, PT, PCdoB. Então, a gente vai colocar, né, a ideia é colocar para votar o requerimento de urgência desses apensados. Aí vem uma relatoria para fazer, então, a combinação de todos esses projetos de lei. E aí, lembrando a todo mundo que essas são as tramitações federais, né, Léo? Federais. Só para... Mas isso, é legal, só porque como... por exemplo, o PL que vocês debateram na semana passada, lá da Alesp, ele está muito referenciado nos projetos que estão, especialmente no 1089 e no 1075. Então, acaba que, né, a base de construção e do raciocínio é muito próxima, né? E é importante, como eu disse, que os poderes federais ajudem a articular e induzir os processos também nos estados e municípios. Também no legislativo. Não, isso é maravilhoso. E essa foi uma dúvida, um nó que as pessoas estavam. A gente está lutando pela PL 253. Será que a gente precisa batalhar pela... Sim! A resposta era sim. Por todas, Um pouco hoje, desde manhã, eu também participei de outros papos, que foi isso. Mas a gente de tal região, será que tem que batalhar por essa ou daquela?
Não, gente, são por todas. O que existe no estado de São Paulo são recursos daí oriundos do estado, né? E as outras são recursos aí para acontecerem federais. E eu acho que a principal batalha, é claro que objetivamente são esses projetos, são esses conjuntos de legislações, é de que a cultura seja entendida não só como parte do problema, mas também como parte da solução e da superação da vida. Que foi o que a gente veio trazendo aí desde a Mari também. Exato, né? Manter a estrutura, o tecido social das culturas é fundamental para que a gente supere essa crise, que é também uma crise cultural. Nós vamos precisar nos reinventar enquanto sociedade, com os agentes culturais fortalecidos. É só com os agentes culturais fortalecidos que isso vai ser possível. Sim. Uau! Gente, a gente conseguiu em 60 minutos dar um panorama super abrangente aqui. Eu fico super feliz de ter reencontrado o Léo. Parece que eu fui aí em BH, a gente tomou um café. Ele também me ajudou a atualizar e organizar aqui os chips todos de informações. A Mari, a conseguir dar esse abraço aí à distância e conseguir também nutrir e fazer a gente pensar nesse campo todo sensível, estrutural, a tudo isso que é as políticas, e a gente pensar onde cada uma já chegou. As capilarizações também das nossas ações, elas são reverberações para o agora, para a travessia, que a gente não sabe de quanto tempo é, e para o depois. Então a gente tem visto mesmo essa oscilação, é difícil. A gente vê que é um dia por vez, né? Tanto as oscilações de ânimo, como de engajamento e como de criatividade, né? Tem dia que, assim, não tem o que você queira criar. Então, assim, é um período da gente acolher essa instabilidade, mas saber que tem outras também para ir se apoiando. Isso tem sido muito a busca aqui, porque a cada live encontro vem, às vezes, um impulso. Eu recebo muita notícia depois de, nossa, isso me despertou, eu estava muito adormecida, estava achando que eu não tinha, né, uma impotência, às vezes, perante as legislações, uma impotência perante o fazer ou ao criar. Então é um pouco para a gente se despertar, se instigar. E eu sei que vocês estão aí batalhando, efervescendo muito. Agradeço também demais a todas as reflexões trazidas. Agradeço a Mari, as provocações. Agradeço ao Léo pelas incansáveis lutas em todos os poderes. Eu estou com o Léo em alguns grupos e o acompanho sempre também com a maior paciência, esclarecendo, explicando quantas vezes for preciso, de que PL estamos falando, de que horas é que reunião, de que horas é o quê. Então, assim, obrigada por essa atuação tão generosa, tão importante para o meio todo, assim. Eu acho essa um papel fundamental e uma generosidade de vocês, de todos nós, de poder estar, né, apoiando um movimento que é muito maior e que a gente sabe que algumas resoluções não vão ser só olhando para o nosso, vai ter que ser olhando para um todo, assim. Então, vamos tentar correr atrás também aí de alguns atrasos, né? Como o Léo trouxe também, muitos atrasos que a gente vai sentindo com uma pandemia, eles ficam latentes. Muitos atrasos estruturais, muitos atrasos de olhar a médio e longo prazo. Então, grata demais por esse encontro. Quer acrescentar alguma coisa, Léo? Vai dar aqueles últimos segundos. Quero só ainda. Agradecer tanta gente legal que está acompanhando aí. Acho que o melhor canal para conhecer esses projetos é o site da Câmara dos Deputados. Só digitar lá boa. números 1075-2020. Você vai ver todos os apensados. E nas nossas redes aí, minha, de Cíntia, a gente pode também tirar dúvidas. É parte da nossa função também, como lutador da cultura, disseminar informação. Não é isso? Obrigado, querida. Isso. Obrigado, tem páginas rolando, tem o Ataque, página do Ataque, para todo mundo que quiser acompanhando. Então, né, Ataque é a articulação dos trabalhadores de arte e cultura. Isso, das artes da cena. Né? Das artes da cena, isso, das artes da cena. E também tem no estado de São Paulo a página da PL. Essa live fica disponível, a Mari até perguntou ali, essa live fica disponível. Tem pergunta para você direta aqui, ó, do Alexandre. Léo, a Regina está na tua casa? Não está na minha casa. Acho que, e se estivesse, não seria muito bem-vinda, porque eu acho que ela está precisando é aparecer lá na Secretaria Especial da Cultura e trabalhar. Mesmo em época de pandemia, é serviço essencial à cultura, viu, Regina? Vai trabalhar.
Queridos, obrigada. Vai ficar aqui disponível por 24 horas no perfil da Florar Cultura. Então, podem indicar. Sei que tem gente que já se programou para ver depois. Foi o dia que eu mais recebi, aliás, Mari e Léo. Muitas pessoas endossaram a importância de estar com vocês. Mari e Léo, muitas pessoas escreveram agradecendo por tê-los convidado e dizendo que não podiam estar às 17 horas, mas que estariam acompanhando depois. Então, um abraço para quem vai ver mais tarde. E essas lives têm ido para o YouTube. Tá bom? Tudo na Florar Cultura. Muito, muito obrigada, Léo. Grata aí, pode correr para suas reuniões. Queridos, a gente vai fechando esse dia, 4 de maio, daqui a alguns segundos vai cair. Agradeço a cada um, cada uma que pôde estar com a gente, que pôde acompanhar e se inquietar. Lembrando, então, se perder aqui 24 horas no ar pela Florar Cultura, logo depois está no YouTube. E aí no YouTube dá aquele assim, se inscrever no canal, curte, aperte o sininho, notificações. Isso tudo que a gente tem aprendido aí com os YouTubers. É sino de notificações, meu filho pediu para ensinar. Tá bom? Um beijo e até quarta-feira que vem mais aí alguma provocação e